Pois é, estamos de volta hoje, quinta-feira. O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar hoje de um assunto muito bom. Nós vamos falar de leite, nós vamos falar da raça Girolando, né? E hoje eu trouxe aqui no programa duas mulheres, né? Que são duas mulheres que são modelos, vamos dizer assim, de produtoras que estão no dia a dia da fazenda, sabendo o que exatamente acontece lá no campo, quais são as dificuldades, quais são os desafios, né? Eu estou aqui com a senhora Magnólia. Bom dia, obrigado pela sua presença. A dona Magnólia é da fazenda Valinhos, tá bom? Além de ser uma produtora, ela está aqui hoje também para falar sobre política. Então presta atenção aí que o programa vai ser interessante. E estou lá na ponta de lá com a Daniela Martins, essa moça bonita, que é uma médica veterinária, que também está lá agarrando no dia a dia na Fazenda Valinhos. Olha, nós vamos naquele rápido intervalo comercial, chamando aí os nossos, aquela rodadinha, e daqui a pouquinho a gente volta para falar com essas duas figuras tão importantes que é a mulher no meio rural, ok? Vamos à rodadinha e a gente volta já já. Pois é, estamos de volta aqui e eu disse a vocês que lá na abertura nós temos aqui duas mulheres, né? E é muito bom a gente falar de pecuária, é muito bom a gente falar de produção rural, mas é melhor ainda quando a gente fala que está no dia a dia dessa fazenda, mulheres, né? Eu acho que a cada dia que passa nós entendemos, nós os seres humanos e principalmente nós os homens, que o mundo é feito de homens e mulheres e que ambos têm os mesmos direitos, que ambos têm as mesmas oportunidades, né? E ninguém é melhor do que ninguém. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de homem, estou falando sério, de ser humano homem, mas eu gosto muito mais de mulher. Você sabe por quê? Porque elas têm sensibilidade, porque elas trabalham com o coração, né? Eu acho que isso é muito importante e tem aquele senso de justiça, aquele senso de equilíbrio, que eu acho que são coisas fundamentais para qualquer atividade na vida. E eu trouxe a dona Magnólia. A dona Magnólia, ela trabalha com a raça Girolando, ela é produtora de leite. E, além de produtora de leite, ela também está agora num desafio da vida dela, que é concorrer às eleições da Girolando, né, dessa entidade importantíssima, de eleições que acontecem no mês de dezembro. E ela é primeira vice-presidente na chapa do Jonathan Ma, aquele chinês também, pessoa maravilhosa, e ele é candidato a presidente e ela a vice. Mas não, primeiro, dona Magnólia, eu gostaria de falar com a senhora sobre a sua experiência, sobre a sua história, sobre a sua vida. Quando foi que a senhora começou a mexer com leite e com a raça Girolando mais especificamente? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom, meu pai já produzia leite. A gente nasceu na fazenda, crescemos no leite. É que essa fazenda parece que fica em Monte Alegre de Minas, Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. E com a falta do meu pai em 88, eu resolvi que eu ia continuar, eu ia ser uma sucessora. E continuei, comecei a tirar ali 30 litros de leite dia em 1989, né? E foi crescendo, crescendo, me associei há uns 20 anos atrás na Girolando, decidi que eu ia criar a raça Girolando, tive todo o apoio técnico na época, né? E hoje a minha produção de leite, em todo esse período, já alcança 3.200 litros de leite dia. Que beleza. E não é fácil, mas é uma coisa que compensa muito, como você disse aí, a mulher tem uma sensibilidade, eu me sinto sim, eu me sinto uma mãezona, porque eu tenho o maior respeito pelos meus animais, gosto de criar Girolando, e hoje eu fico feliz em podendo estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, que isso é uma recompensa de tudo que já fiz, né? E a senhora partiu para criar o Girolando, o seu pai já era criador dessa raça ou a senhora que entrou na raça? Na raça dele não tinha raça. Não tinha, não. Era um pouquinho de cada um, né? Realmente, mas sempre leite. Sempre leite, né? Mas aquele leite que não ia para o laticínio, era para criar lá os 12 filhos que tinha, né? E, como se diz, depois eu resolvi escolher a raça, e a raça seria o Girolando, por ser animais mais rústicos, que adapta bem a qualquer clima aqui, no nosso clima, né?
Então foi por aí o início da Fazenda Valinhos, né? E isso foi em 1989, a senhora falou mais ou menos, né? Isso. Que mais ou menos coincidiu com a data que a Girolando efetivamente começou, né? Isso. Na verdade, começou antes com a Soleite, lá dentro daquele programa do governo, que era o Procruza, né? Isso. E aí o governo terminou, o Ministério da Agricultura parou com aquela pesquisa, e aí foi criado a Girolando, e a raça Girolanda, então, foi feita a partir de então, né? Então a gente acompanhou assim, passo a passo, e como essa raça evoluiu, como cresceu. Participo de todos os testes, então eu sou uma criadora que muito ativa dentro da raça. A senhora participa de pista também? Também. Também, né? Pista, tem meus controles oficial leiteiro, tudo que tem dentro da Girolanda para a gente estar crescendo e fazer animais para estar concorrendo no mercado de vendas de leite e como de animais, eu procurei fazer como correto. Nós tivemos aqui uma oportunidade, quando teve o Mega Leite, a gente trouxe aqui vários criadores da raça Girolanda, trouxemos também criadores da raça Gir, né? E na época a gente falava sobre números de leite no Brasil. Foi um momento que o leite estava começando a ter uma valorização, não é que estava começando, mas já estava num processo de melhoria em termos de remuneração muito boa. E a gente comentava aqui que é muito interessante o Brasil. Hoje nós temos 1.300.000 propriedades, né? Que eu estava até falando para a senhora, de leite. E qual que é o perfil, vamos dizer assim, dessas propriedades? Normalmente, a grande maioria é o marido e a mulher, né? Que tem as suas vaquinhas de leite e tira aquele leite, manda para o laticínio, ou é o pai e o filho. Então são propriedades pequenas, né? E ainda muito carente de informação, principalmente no que diz respeito a manejo, a qualidade do leite. A senhora deve observar isso. É claro que hoje o estágio que a senhora está é bem diferente, mas efetivamente quais são as dificuldades que a senhora encontra no dia a dia lá na fazenda? Eu passei por todas essas dificuldades no início, né? Hoje, como diz, a Fazenda Valinhos já tem uma mão de obra especializada, já tem técnicos, já tem manejo, mas a gente vê nos pequenos produtores a dificuldade de ter informações para estar melhorando seus animais, melhorando o leite, né? Porque tem como fazer isso com a genética, né? Então isso a gente vê que falta muito ainda para ele estar, para chegar ao que a raça promete e consegue ter dentro da raça, né? Então a gente vê que falta muito incentivo, falta uma política correta para isso. E aí ele está da porteira para dentro, ele está ali trabalhando para sobreviver. E tem como ser feito isso, né? Tem como ser feito isso para ele estar vindo para o mercado, para ele ter animais diferentes. Falta muita informação. A gente sabe que tem acontecido o que hoje, né? Hoje cresceu-se tudo no Brasil em termos de agronegócio. Tanto é que o agronegócio hoje nos sustenta, né? O PIB da exportação do agronegócio é o que efetivamente faz com que o Brasil alavanque a sua economia e abra espaço. Mas o que a gente tem observado é o seguinte: se por um lado nós estamos crescendo muito no agronegócio, começa a vir a pressão. Então vem a agricultura pressionando, né, por espaços maiores para poder fazer a plantação de soja, milho e outras culturas. O pecuarista, do seu lado, precisando trabalhar em espaços menores, mas ser altamente produtivo. E eu acho que de leite é a mesma coisa, né? É você ter uma genética boa, mas ter, acima de tudo, um manejo correto e informações, não é isso? Porque não adianta você trabalhar, fazer a genética e depois você não ter como sustentar ela, porque ela responde. Ela responde muito quando você trata adequadamente, né? Exato. Então, como se diz, eu acho que o Girolando é uma raça que adapta bem, apenas precisava de um pouco mais de incentivo para os pequenos produtores. A senhora que está lá na Girolando, vamos falar da entidade propriamente dita, desde 1989, a senhora naturalmente acompanhou toda a evolução da raça, passaram por lá vários diretores, vários presidentes, né? E o que a senhora, assim, da forma crítica, mas de uma forma construtiva, o que a senhora acha, assim, que falta ainda para que a associação venha corresponder aos anseios dos pequenos produtores ou dos produtores de maneira geral? O que a senhora poderia
Eu acho, elencar, vamos dizer assim. Marcelo, ali o que Carlos. falta... Carlos do Carlos Dog, né? Carlos Dog. Né? Eu acho assim que a associação pode fazer muito, muita motivação para os técnicos. A associação, ultimamente, ela perdeu muito nesse item aí, de estar motivando os técnicos para as fazendas, pouca gente para trabalhar, muito pouco técnico para trabalhar. Então, ela tem como melhorar esse lado aí, né? Ela tem como melhorar isso daí e levar mais informação através do técnico. Ele consegue, o pequeno produtor, ele não precisa ter lá o zootecnista para estar direcionando o que fazer. O próprio técnico da associação ajudaria muito esses pequenos aí, tá melhorando os animais, né? E eu acho que está faltando muito isso daí dentro da associação. Bom, vamos falar ali com a Daniela Martins, médica veterinária. A sua propriedade é a Java Pecuária. Java Pecuária, né? Java Pecuária. Então, mas você ajuda a sua mãe lá, né? Quando é preciso, né? Com certeza. Eu fico junto com ela lá, eu também faço parte da Valinhos, né? Tecnicamente estou presente e também sou uma grande parceira dela dentro da fazenda, junto com toda a família também. Bom, você tem essa formação na área, então você tem a informação técnica. Isso que sua mãe está falando sobre a questão do técnico estar na fazenda, de dar um suporte para o associado, isso é muito importante, né? Você que é da área, você deve entender que é importante, né? Com certeza. Toda fazenda hoje, ela precisa de um técnico para estar direcionando o produtor para o correto da atividade, né? Seja ela na nutrição, na reprodução, na parte sanitária. Então, nós que somos técnicos temos a responsabilidade de estar levando isso até o produtor para estar levando a melhoramento genético, a aumento de produção. Então, com certeza válido. A gente fala o seguinte, que da porteira para fora, você tem lá os laticínios, você tem um mercado. Naturalmente que o laticínio vai exigir do produtor aquilo que o mercado quer comprar, né? Então ele é a porta de entrada das informações. Agora, porteira dentro, vocês que são produtores é que tem que resolver e da melhor forma possível, né, Daniela? Nesse caso, vamos dizer assim, informação é tudo. Hoje nós temos pessoas bem informadas, ao seu ver, dentro das propriedades para poder fazer uma boa pecuária leiteira? Temos pessoas que estão muito bem informadas e temos também pessoas que levam informação errada. Então, é nisso que eu falo que todos nós técnicos temos sempre que buscar o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está exigindo, para a gente levar isso para o produtor. Porque, às vezes, o produtor fica ali só da porteira dentro, como você disse, vivendo ali da atividade, mas nós que estamos aqui incumbidos das novidades, tudo, nós temos a responsabilidade de levar isso até o produtor. Tá? Então, temos sim que buscar sempre o que está acontecendo no mercado, o que está de novo no mercado para estar levando para esses produtores. Dona Magnólia, e o preço do leite? Deu uma melhorada esse ano, né? O que a senhora está sentindo? É um preço que vai firmar ou isso é uma fase? Porque nós estamos saindo aí da entre-safra, já estamos entrando no período de águas, né? Pelo menos tem chovido muito. Como é que a senhora está vendo tudo isso? Bom, pelo menos esse ano está um pouco diferente, né? Eles estão mantendo um preço, tudo é mercado, né? Falta leite, então, por esse motivo, estão garantindo aí um preço melhor. Acredito eu que, como anos anteriores, nessa época, o leite já estava em baixa. E, no momento, a perspectiva é que continue com esse preço aí, né? Isso é importante, né? E não está, como se diz, hoje a nutrição é o gargalo do negócio, muito cara, né? Mas tá dando para conciliar bem com esse preço, né? Torcemos aí para que não baixe esse preço tão já, né? Bom, agora é o seguinte, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é a questão da gestão, né? A gente não pode também ficar sempre esperando que o mercado aumente o valor. Por quê? Porque tudo tem um limite, né? Vai bater lá no consumidor final e ele tem um limite para poder pagar por aquele produto, né? Então, eu acho que porteira dentro precisa fazer toda uma administração profissional para que a gente apure os custos da forma mais profissional possível para poder essa margem de lucro ser maior. A senhora concorda comigo? Concordo, com certeza. Isso é feito na Fazenda Valinhos, né? Que a gente tem a pessoa para trabalhar no custo, né, na dieta dos animais, né,
que, como diz, tem que se pagar, a atividade tem que se pagar. O leite tem que se pagar todo o custo da fazenda. Exato. Dona Magnólia, aqui é o seguinte, que o povo assiste e liga, né? Desculpa aí, gente. Como nós estamos falando de Girolando, aí já tem pergunta aqui. Eu não sei se é pergunta que a senhora vai ter condições de responder, a senhora ou a Daniela, mas eu acho que vamos dar uma atenção para o pessoal aí, né? O Matheus Carneiro, de Patinga, primeiro, bom dia, obrigado aí, viu, Matheus? Ele quer saber o seguinte, por que o holandês preto e branco são usados na formação do Girolando e não o branco e vermelho? A senhora tem essa informação, não? Não tem. Não eu tem? passo para a Tem, Daniela, que ela, por trabalhar na... Então, Daniela, fala para ele, explica. Olha, na verdade, tanto faz. O holandês tem o holandês preto e branco e o holandês vermelho e branco. Então, o meio-sangue pode ser feito a partir de qualquer um dos dois usando o Touro-Gir, né? Então, é uma questão de pelagem mesmo, mas não tem... Não vai influenciar em nada. Não vai influenciar em nada. Vai dar leite de qualquer forma. Do mesmo jeito, e na qualidade, e na rusticidade. Com certeza. E no potencial de conversão, né? Daquilo que se come. Na rusticidade, na produção. Então, um bom acasalamento aí nessa vaca holandesa, seja ela preta e branca ou vermelha e branca, nós vamos ter uma meio-sangue fantástica. Tá bom. Olha, já estão nos chamando para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta, dona Magnólia. Aí nós vamos falar sobre a sua atuação política, a sua estreia na política, né? E a Daniela depois tem aqui uma pergunta, vamos ver se você responde, tá bom? Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com a dona Magnólia e com a Daniela falando sobre Girolando e sobre a chapa Renovação. Vamos lá. Estamos de volta e hoje estamos falando com duas mulheres, né? Uma lá, já na sua experiência de muitos anos com a raça Girolanda, uma criadora, uma produtora, né, de leite. Sua fazenda fica aqui no Triângulo Mineiro, na cidade ali de Monte Alegre, de Minas. E também a filha dela, que é a Daniela Martins, que é uma médica veterinária, que também trabalha na parte de produção, mas muito mais voltado para a genética, né? Lá na Java. Ela me falou aqui que Java é a junção de Jataí com Valinhos. Com Valinhos, né? Isso. Muito bem. Bom, a dona Magnólia, ela, além de ser uma produtora e um modelo de produtora, de mulher que está lá no campo produzindo no dia a dia da pecuária brasileira, ela também agora tem um desafio, que ela é candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pelo pecuarista e empresário Diono Adamar, nas eleições da Girolando, que a Girolando, no mês de dezembro, vai mudar a sua diretoria, né? E essa chapa é uma chapa de oposição, chamada Renovação, e é uma experiência de uma mulher que está no dia a dia, na lida diária, lá no campo, né? Com a experiência do que acontece lá, trazendo toda essa sua riqueza para essa chapa, que com certeza vai ter muito para contribuir. Bom, nós vamos falar disso agora mesmo, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu vou dirigir para a Daniela, que ela está mais ligada à genética e tal. Ele está perguntando, o 61 deve ser Goiânia, qual o valor de uma vaca Girolanda que produz 20 quilos de leite? Você tem essa informação? É um pouco difícil a gente falar em valores, mas para se ter uma ideia, assim, hoje uma vaca registrada com 20 quilos de leite, o mercado está muito bom, vai gerar em torno de 5 a 6 mil reais. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Beleza. Bom, dona Magnólia, eu quero que a senhora veja aqui, nós temos um quadro que chama Criadores de Raça, que são pessoas como a senhora, pecuaristas, produtores, que fazem um belo trabalho lá no campo. Então eu vou pedir para rodar aí, para a senhora ver o Criadores de Raça. Roda aí. Metros de altitude no município de Guarda-Mor, Minas Gerais. Fazenda Chapadão, equidistante não mais de 350 quilômetros de importantes centros consumidores. Propriedade da família de Marcos Germano e Maria Cecília Junqueira Germano. Na chegada, a diversificação de produção.
oliveiras, já em início próximo de produção para prensagem e produção de azeite, soja, milho, sorgo, café. Agora o motivo principal da nossa vinda: Tabapuã, puro de origem, o mais novo negócio da marca TJG. A procedência das melhores, a aquisição do consagrado plantel de Maria Helena Dumont, de Morada da Prata, deu início ao plantel Tabapuã Junqueira Germano, TJG. Analisando todos os segmentos produtivos da Fazenda Chapadão, perguntamos ao Marcos Germano, que aí está em vistoria do gado ao lado de um de seus filhos, o Sérgio. Ô Marcos, podemos projetar o Tabapuã TJG como mais um passo no melhoramento genético da raça? É uma criação que já tem 40 anos no mercado, que veio da Maria Helena Adams e que nós faz 3 anos que estamos mexendo com ela, tentando melhorar nesse ponto na parte de precocidade e de conformação do boi para ser um boi mais compacto, mais baixo e mais precoce. O Tabapuã, que hoje em dia é a maior novidade na fazenda, que já pegamos um plantel bem trabalhado durante anos pela Fazenda Morada da Prata, que vai nos trazer também grandes alegrias, tenho certeza. Trabalho é isso, além de você começa desde o acasalamento, a hora que a gente se preocupa com avaliação genética, os acasalamentos são direcionados em cima de avaliação genética, nós escolhemos os touros, avaliamos toda a vacada, avaliamos a bezerrada, depois com 30 dias, tem um acompanhamento constante. Conhecemos um pouco do trabalho que se faz na Fazenda Chapadão, a casa do novo Tabapuã, o TJG. Tá aí o Marcos Germano com a sua fazenda e é um belo trabalho. A gente sempre tem um prazer muito grande de mostrar esse trabalho que a gente faz aí. Mas, dona Magnólia, vamos falar de política, né? Afinal de contas, nós viemos aqui para isso também, né? Também, né? É o seguinte, a gente está acompanhando aí a movimentação da Girolando, né? E esse final de semana a gente ficou sabendo que o John Adamar é o candidato a presidente, né, na chapa Renovação, e eu acho que todos conhecem o Jonathan, a seriedade dele, a seriedade que foi o pai dele, né, que construiu aí hoje tudo isso que ele toca com muita maestria, com muita inteligência, com muita capacidade. É um homem extremamente técnico, né, de visão, e quem hoje não conhece a família Machotal e não conhece também o trabalho que eles estão realizando. Então, eu gostaria até que a senhora falasse um pouco mais sobre essa sua decisão de sair nessa chapa, de ser candidata a vice. O que levou a senhora a entrar para a política agora de classe? Bom, Carlos, não é a primeira vez que eu fui convidada assim, para participar. Mas esse ano, quando o Jonathan me fez o convite, eu pensei, falei, pô, eu contribuo aí há 20 anos com a raça, eu acho que eu posso estar dando de mim alguma coisa. E o Jonathan, eu acho que o grupo, entrei por acreditar no grupo, que é um grupo muito bom, de pessoas sérias, senão não estaria com eles. E a gente precisa de um grande líder, e eu vejo na pessoa do Jonathan uma grande liderança, um moço muito inteligente. Então, foi onde eu resolvi entrar aqui como vice. Né? Nós estivemos lá no sábado, que ele naturalmente convidou aqui o programa, nos convidou, o Cruzar inclusive esteve lá, e o que me chamou a atenção é essa capacidade organizacional que o Jonathan tem, né? Ele abriu lá um mapa onde ele mostrou claramente a situação da Girolando e onde estão os associados, né? Eu acho que isso é uma característica de liderança, né? Que sabe o que está falando e para quem está falando. Seria isso? Seria isso. E ele tem tudo isso com muita facilidade, né? Passa muita segurança para o grupo, né? De como desenvolver essa campanha.
E, assim, é um grupo muito sério de criadores, realmente. E, como diz, né, do meu lado, o que eu poderia estar ajudando, sempre falei, olha, Jonathan, tem muita gente boa aí para você colocar como vice, mas eles não desistiram do meu nome, eu achei que eu posso estar ajudando, né? Acho que os pequenos produtores hoje, ele vê a associação, Carlos, como a elite, como elitizada. A gente tem que tirar essa visão que a associação é elitizada. A gente precisa valorizar o pequeno associado, ele está muito distante da associação e eu quero muito focar isso daí, porque eu sou uma pessoa muito simples, que iniciei, busquei conhecimento sobre a raça e a gente quer estar ajudando muito esse pequeno associado a vir para o mercado, assim como está aí os elitizados, né? Que ele venha trazer seus animais, que ele registre seus animais, que ele venha na associação, que ele seja bem recebido na associação, porque hoje a associação está assim muito distante, a gente vai à associação, você não consegue nem saber quem está internamente, só por telefone. Então isso aí, eu gostaria muito de focar o meu lado, que eu posso contribuir nisso daí. Então a senhora entende naturalmente que pessoas com o perfil da senhora, pequenos produtores, sentem a mesma necessidade, a mesma dificuldade que a senhora está sentindo nos últimos tempos em relação à entidade. É isso que a senhora está dizendo? É isso, exatamente isso daí. Isso eu estou trazendo, porque a gente é de uma cidade pequena e eu estou trazendo aquilo que eu vivo lá, que eu converso com meus companheiros, com os pequenos produtores da região, que eles dependem de registrar um animal, eles dependem do sindicato, eles dependem da cooperativa. Por que não ele não está associado? Mas um associado, não só para receber a anuidade dele, que traga informação para ele, o técnico pode estar ajudando tanto na fazenda, esse pequeno, né? E hoje isso aí está muito distante, muito distante. É o que a gente falou aqui no começo do programa, 1.300.000 propriedades rurais, então no Brasil que produzem leite, né? Então o universo é muito grande, eu acho que, e o que falta é exatamente isso, é a preparação, são as informações para que essas pessoas possam entrar realmente nesse mercado do leite de forma bem correta, né? Porque hoje a cobrança é muito. Hoje a gente vai produzir um leite, nós precisamos de qualidade, ele tá além disso, ele não sabe como produzir um leite com qualidade, né? Então ele é muito cobrado e o pequeno ele não tem acesso a isso. Então. Né? Bom, olha, nosso tempo aqui com a senhora e com a Daniela já está terminando. E depois aqui no próximo bloco eu vou trazer um leiloeiro famoso também, que vai falar sobre um leilão importante em Goiás. Eu queria agradecer a presença de vocês duas, viu? Foi um prazer muito grande recebê-las aqui. São muito simpáticas, deram o recado muito bem, tá? E sucesso aí na Chapa Renovação, tá bom? Obrigada, Carlos. E eu quero, assim, em último, assim, pedir às mulheres criadoras, que o apoio delas, né? Como Divas do Girolando vem acontecendo, um grupo de mulheres que se uniram, né? Eu quero o apoio das mulheres para estar ajudando aí, né, nessa disputa dessa eleição aí para Girolando, né? E conto com todos e muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Vamos aí aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o Cássio, é o leiloeiro, ele vai falar sobre um importante leilão que acontece no estado de Goiás. Comerciais, por favor. Pois é, estamos de volta aqui e agora nessa bancada é um leiloeiro rural. Aliás, um leiloeiro rural não, um senhor leiloeiro rural. É o Cássio Paiva, ele é da CP Leilões. A CP Leilões é uma empresa que já está há alguns anos no mercado, tem feito um trabalho maravilhoso, especialmente aqui no centro-sul do país, pegando aqui região do Triângulo Mineiro, Goiás, São Paulo, enfim. Eu estou com o Cássio. Cássio, bom dia, deixa eu ver. Não, já é boa tarde porque já passou do meio-dia, né? A CP Leilões fica aqui no Triângulo Mineiro, né? Parece que fica na cidade de Uberlândia, é isso? É isso, Dog. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Quando você me chamou de senhor leiloeiro, eu estou achando que é por causa da idade, viu? Não, seu cabelo branco aí é mais Grecinho 2000, pode ficar tranquilo. Boa tarde a todos os amigos que estão em casa. Nós estamos aqui no estúdio aproveitando essa grande oportunidade de falar com o Dog, falar com vocês de todo o Brasil. A CP Leilões é uma empresa que hoje nós temos o escritório, a base em Uberlândia, temos toda a estrutura em Uberlândia, e a gente tem tido a oportunidade e o prazer de realizar leilões por esse Brasil inteiro. E fizemos esse ano, estamos já na reta final do ano, no mês de outubro, faltando apenas 90 dias para fechar o ano de 2013,
com muita alegria e fechando um ano com muita satisfação pelas grandes oportunidades e os grandes eventos que nós realizamos esse ano. Para a gente destacar alguns dos eventos, a gente destacaria o leilão da Fazenda Mamona e Baixada, o leilão do Luciano Gouveia, que é um parceiraço, grande companheiro, lá em Ituiutaba. O leilão, a terceira edição já está marcada para o último domingo do mês de maio. Será, e Ituiutaba fica em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro. Nós tivemos a honra de realizar esse ano a CP Leilões, o maior leilão de gado de leite do Brasil, que foi a liquidação de plantel do Grupo ABC, né, do Grupo Algar. É um grupo que agora hoje está aí com o Grupo Algar Telecom, enfim, um dos grandes roads do Brasil, o Olhos ABC. Tivemos naquela oportunidade de estar junto também com o Grupo SBA, com transmissão, um grande evento. Tivemos a oportunidade, junto com vocês, estivemos juntos aqui na divulgação do evento, que foi o Fest Leite, né, que foi um sucesso, foi um sucesso, mais de 2.000 animais nas argolas do Camaru, em Uberlândia. Enfim, dentre tantos e dentre outros, eu destacaria esses grandes eventos. Tivemos aqui na Mega Leite, realizando o leilão FIV. Enfim, foi um ano de muita glória, de muito sucesso. E agora nós vamos estar realizando o leilão dia 26 de outubro, do OG Amigos do Brasil, que é uma liquidação de plantel de 520 animais, que nós estamos eufóricos por estar realizando esse grande leilão. Eu gostaria da oportunidade em Goiás. E é interessante a gente falar de Goiás, porque Goiás hoje é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, o maior, aí já estão passando alguns animais que estão no vídeo. Você fala o terceiro maior produtor, nós vamos pegar Minas Gerais, a região São Paulo, sul. né? É São Paulo hoje. Isso. E depois o estado de Goiás. Esteve em segundo, hoje o estado de São Paulo recuperou o status de segundo maior produtor de leite do Brasil. Mas a gente tem que valorizar muito o estado de Goiás em termos de produção de leite, mas acima de tudo pela qualidade dos animais. Mas que gado bonito, é holandês? Olha, esses animais, vamos começar a falar do leilão aí, aproveitando a oportunidade. Esse leilão será dia 26 de outubro, num sábado, uma liquidação total de plantel do Sr. José Stable. Esse leilão vai ser realizado na fazenda Balaia, no município de Bom Jesus, ali bem pertinho de Bom Jesus de Goiás. Bom Jesus fica localizado na região do sudoeste do estado de Goiás, pertinho de Itumbiara, 70 quilômetros de Itumbiara, muito próximo a Rio Verde, a Santa Helena, a Goiatuba, região muito próspera, muito rica. Olha só essa tomada, olha que espetáculo. São 300 vacas em lactação. Isso é um leilão quase que inédito, né, no Brasil. 300 vacas em lactação. E o que a gente pode bater, viu, Dog? Que são 300 vacas em lactação com média de 26,8 quilos de leite dia. Beleza. Ou seja, não é um curral de 30 vacas, não é um curral de 40 vacas, de 50 vacas. São 300 vacas em lactação com produção na casa de 8 mil quilos de leite dia. É um gado espetacular. Os amigos estão vendo aí algumas tomadas. Esse lote especificamente é um lote de novilhas a serem inseminadas, especificamente esse lote que está na tela. E tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, para falar um pouquinho do seu Zé Stable, 40 anos de seleção, um produtor rural na essência maior da palavra, um cara que vive a propriedade, que vive a fazenda, 75 anos de idade, né? Embora esteja uma saúde a toda prova, resolveu liquidar o seu plantel leiteiro, vai estar vendendo essa vacada que está no vídeo, imaginem vocês. Nós temos nessas 300 vacas, 120 vacas de primeira lactação, são 120 primíparas. Nós não temos nenhum animal além de V6, ou seja, nós não temos nenhuma vaca com mais de 6 anos no rebanho, uma sanidade, 40 anos, não tem um animal compra nesse rebanho, são todos animais crioulos da Fazenda Balaia. E o que é mais interessante, 100% de inseminação artificial. O Roberto, que é o gerente da fazenda, que é um senhor profissional, ele não aceita touro de repasse na fazenda. Então nós temos aí 100% de inseminação e, digo mais, 100% dos produtos de inseminação feito por acasalamento dirigido, aproveitando essa ferramenta das principais centrais de inseminação artificial do Brasil. O Virgínia-Holanda e holandês, né? Parece que são as duas raças. São animais 3/4 até animais 15/16. Então, 15/16 também. Animais predominantemente 3/4, 7/8 e 15/16. Esse lote é um lote de novilhas prenhas. São novilhas que já estão todas prenhas por inseminação artificial. Todas prenhas por inseminação artificial. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade. Nós estaremos vendendo
os equipamentos. Os equipamentos da fazenda. Da fazenda. E nós vamos vender, abrir o leilão vendendo equipamentos. São 2 ordenhadeiras. Eu estou vendo aqui no seu material publicitário aqui, estão novos, hein? É isso aqui mesmo? Olha, tá. Nós temos três tanques a ser vendidos, um de 1.000 litros, um de 3.000 litros, um de 6.200 litros de leite, 2 conjuntos de ordenhadeira, uma com extrator manual, outra com extrator automático. Enfim, mas o gado é apaixonante. O gado é apaixonante. O Sozé é uma pessoa de extremo rigor, de extremo zelo. Será o grande evento da região do estado de Goiás, não tenho dúvida nenhuma, dia 26, a partir das 13 horas, com o SBA no novo canal. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para você voltar aqui, para a gente falar mais sobre esse leilão, porque hoje o nosso tempo foi curto, não deu para falar muito. Já estão dizendo aí que eu tenho que ir embora, é isso? Eu, Cássio? Bom, Cássio, olha, obrigado pela sua participação, tá bom? Então, o pessoal anota aí, dia 26, pelo novo canal, nós temos aí esse leilão importantíssimo, vai ser a partir das 13 horas, dia 26 de outubro, vai dar num sábado. É isso aí, Bom, eu chamo a Lagoa agora, eu vou chamar o pessoal lá da Lagoa, é ao vivo, né? São parceiros nossos. Então, Cássio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E os meus amigos aí, não sei se é o Miguete que está lá, mas vamos aí, Lagoa!